Oi, gente, meu nome é Simone e eu tô muito feliz de estar conseguindo gravar esse meu primeiro vídeo, porque para mim esse é muito mais do que um vídeo. Ele representa a quebra de um ciclo em que eu não conseguia falar em público, eu não consigo expressar minhas ideias, é, eu basicamente eu me sinto presa numa caixa. Então, para mim, essa é uma oportunidade de me expor mesmo, de vencer o medo, mostrar para mim mesmo que eu sou capaz. A sensação de querer fazer as coisas e não fazer porque achar que não vai conseguir é frustrante. O medo às vezes paralisa a gente. E tudo isso se resume ao medo da gente não ser bom bastante, medo de errar, mas é porque a gente dá importância demais ao que as pessoas vão falar. Segundo pesquisas, o maior medo do ser humano é a morte. E o segundo maior medo é falar em público. Daí a gente vê a importância que a gente dá para a opinião das pessoas. E a gente foi educado assim. O que os vizinhos vão falar, o que as pessoas vão pensar, a gente cresce ouvindo essas coisas. E isso nos limita a fazer o que a gente quer, causa uma frustração enorme, porque então a gente não vive tudo que está guardado para nós, a gente se fecha para as oportunidades. A gente precisa decidir criar coragem de nos mostrar e deixar que nos vejam, de sair daquele pensamento do que as pessoas vão pensar para eu sou bastante. Tem uma passagem no livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que eu acabei de ler, em que ela relata um episódio sobre coragem que ela passou com a filha dela adolescente, que é muito interessante. Ela foi pegar a filha dela na aula de natação, e aí a filha dela entrou no carro chorando muito. Aí ela, super preocupada, perguntou para a filha dela o que tinha acontecido, e a filha dela então disse que o treinador dela tinha inscrito ela para prova de sábado, que era 100 metros nado peito. Aí a mãe sentiu até aliviada, porque ela pensou que fosse uma coisa terrível, e tentou entender o porquê que aquilo estava incomodando a filha dela. Aí a filha dela disse que ela não estava entendendo, porque ela é muito ruim nessa modalidade de peito, e que ela ia ser a última a sair da piscina, e quando ela saísse da água, as outras meninas já estariam prontas para saltar. Então ela disse: você precisa de me ajudar, mamãe. Você precisa de conversar com o treinador. Eu não posso competir, vai ser muito humilhante para mim. Então a mãe dela, sem saber o que fazer ali no momento, ela falou que ia conversar com o pai dela à noite e que eles decidiriam o que fazer. Eles conversaram e decidiram que a filha ia ter que resolver com o treinador o que fazer. Então a filha dela chorou muito com a decisão dos pais e disse que então ela poderia desistir da prova, porque ela não tinha chance de chegar nem em terceiro lugar. Ela ia ser a última a sair da água e ia estar todo mundo assistindo, ia ser humilhante. Então a mãe dela disse que ela sim, ela poderia desistir, mas e se a meta dela para essa competição não fosse chegar em primeiro lugar e nem sair da água ao mesmo tempo que as outras meninas? E se a meta dela fosse só comparecer e se molhar? Aí a filha, sem entender, disse: como assim, mamãe? Só entrar na água e me molhar? Só comparecer e me molhar? Então a mãe dela contou que por muito tempo ela deixou de fazer várias coisas que por ela achar que não era capaz, e isso a fez esquecer de como é o sentimento de ser corajosa. E então ela disse: às vezes a coisa mais importante e corajosa a se fazer é simplesmente comparecer. Então chegou o dia da prova. Os pais dela estavam na raia onde ela completaria a prova. Aí ela olhou diretamente para os pais dela, ajeitou os óculos, assentiu com a cabeça e saltou. Ela foi a última a sair da piscina e quando ela saiu, quando ela finalmente saiu, todas as outras meninas já tinham saído e as próximas já estavam preparadas para saltar. Ela saiu da água, foi até o treinador. O treinador deu um abraço nela e deu algumas dicas sobre alguns movimentos de perna que ela fez. E ela foi meio chorosa de encontro aos pais. Então ela olhou para os pais dela e disse: foi bem ruim, mas eu fiz. Eu compareci e me molhei. Fui corajosa. Então é isso. Às vezes tudo que a gente precisa é comparecer. E com medo mesmo, dar o primeiro passo. E entender que onde há desconforto,
há crescimento de alguma forma. E que não existe fracasso, o que existe é desistência. E se errar não é uma opção, talvez não exista aprendizado e oportunidade. E que às vezes tudo o que precisamos é um pouco de ousadia. Tem uma citação nesse mesmo livro que eu mencionei da Brené Brown, do Theodore Roosevelt, que ele define bem o que é viver com ousadia. Essa citação está no prólogo com o título O que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Às vezes a gente gasta tanta energia tentando evitar essas situações que nos parecem difíceis e às vezes elas são as únicas que podem nos libertar. Tem uma outra frase também do livro da Marinalva Calegario, ela é psicóloga e psicanalista, e o nome do livro é Amor Próprio. Ela fala assim, quando você dá um passo em direção à vida, a vida dá 10 passos em direção a você. A gente não pode deixar o medo nos paralisar e nos impedir de viver as coisas boas que estão reservadas para a gente, esperando só a gente dar o primeiro passo. Então é isso. Eu fui corajosa, dei o primeiro passo e me molhei. Espero que esse vídeo te inspire também a dar o seu primeiro passo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.